O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deve decidir hoje sobre a resposta de Jair Bolsonaro por descumprimento de medidas cautelares. Ontem à noite, a defesa do ex-presidente negou que ele tenha quebrado qualquer tipo de regra e que Jair Bolsonaro não postou, não acessou as redes sociais ou pediu para que terceiros o fizessem. No documento, os advogados pedem ainda que o STF esclareça o alcance dessa proibição e se envolve a concessão de entrevistas que possam ser transmitidas na internet. A gente está debatendo esse assunto aqui, JP, desde as primeiras horas do dia de ontem, né? A gente está tentando chegar a um consenso, também não consegue com os nossos colunistas. Agora, a saber qual será a decisão do ministro Alexandre de Moraes nessa quarta-feira. Bom dia. Oi, Carlinha, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, esse é um ponto importante, né, dessa situação de Jair Bolsonaro nesse momento, é essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Alguns dizem que a decisão que ele tomou na última sexta-feira, com as medidas cautelares, né, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, não foi clara. E agora estão pedindo, né, os advogados do ex-presidente pedem que ele fale diretamente se é permitido ou não dar entrevistas, se essas entrevistas podem ser dadas ou não serem publicadas nas redes sociais. Então isso foi pedido ontem pelos advogados, pelos defensores de Jair Bolsonaro. Disseram na justificativa que ele parou de usar as próprias redes sociais, determinou que terceiros também não utilizassem e que não há menção à proibição de entrevistas na decisão, mesmo que os conteúdos venham a ser produzidos ou reproduzidos nas redes sociais, tanto de mídias, né, como grupos de comunicação ou até mesmo do próprio Jair Bolsonaro. Eles dizem que o ex-presidente não tem controle sobre a veiculação dessas entrevistas nas redes sociais e que seria responsabilidade dos meios de comunicação. Em outro ponto, ainda dentro dessa mesma história, ontem o líder do PT na Câmara, o deputado Lindeberg Farias, do Rio de Janeiro, protocolou uma petição para impedir que o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, possa assumir qualquer cargo de confiança na esfera do Poder Executivo. Por quê? Porque ontem a nossa colunista Mônica Bergamo teve informações de que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que também é do PL, teria interesse em colocar Eduardo em uma secretaria especial pro Rio, só que lá nos Estados Unidos. Essa indicação seria uma manobra que impediria que Eduardo Bolsonaro sofresse a perda do mandato, no caso de não retornar ao Brasil. Com isso, o deputado não perderia essa cadeira na Câmara, ela seria ocupada então pelo suplente. O que a gente tem até agora? Eduardo Bolsonaro sendo investigado não só nesse inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado, como também nos possíveis ataques à soberania nacional, no caso do tarifaço de Donald Trump, e o deputado já fez menção publicamente de que as medidas norte-americanas vieram após a interlocução dele com o governo Trump. Eduardo Bolsonaro pode perder o cargo caso não justifique as faltas no Congresso Nacional, isso após o período de recesso, já que a licença que ele tinha de 120 dias terminou no último domingo, e o inquérito que ele é investigado por possíveis ataques à soberania é o mesmo que resultou nessas medidas restritivas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. JP, bom, essa questão aí do governador do Rio de Janeiro ter oferecido um cargo para o Eduardo Bolsonaro, ou estar pensando em oferecer um cargo para o Eduardo, isso a gente vai discutir daqui a pouquinho com a Mônica Bergamo, foi um furo dela. Será que seria legal do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político? O que isso significaria? Mas em relação a Alexandre de Moraes, a gente fica se perguntando, qual será a decisão, qual será a decisão? Haverá divulgação de uma decisão? Quer dizer, se a decisão for pela prisão preventiva, saberemos. Mas se a decisão for pela não prisão preventiva, ele se pronunciará? Haverá um documento, haverá um momento em que, olha, saiu a decisão do Alexandre e é pela não preventiva? Ou, nesse caso, teríamos apenas o silêncio? Não, provavelmente teremos uma divulgação de decisão, porque ontem, nesse mesmo processo, o ministro Alexandre de Moraes abriu vistas à Procuradoria-Geral da República, né? O que seria abrir vistas? Ele recebeu esse documento dos advogados, tá lá, foi acessado pelo gabinete dele, e ele enviou esse documento na mesma hora para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Paulo Gonet vai dizer, ok, aceitamos essa justificativa, beleza, ou então não aceitamos, e aí Alexandre de Moraes vai tomar uma decisão. Seja qual for essa decisão, vai ser divulgada no âmbito do processo. Manutenção da prisão, ou melhor, vamos determinar uma prisão preventiva? Vai estar lá. Não vamos determinar, vamos manter as medidas restritivas? Também vai estar lá. Então, tudo isso vai ser colocado no âmbito do processo que analisa a situação do ex-presidente. Bem, e ontem o ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello, criticou a decisão de Alexandre de Moraes envolvendo Jair Bolsonaro. Vamos ouvir aqui um trechinho do que disse Marco Aurélio Mello.
não se coaduna com o Estado Democrático de Direito no que se proíbe a interação, ou seja, se obstaculiza a liberdade de expressão. A decisão dele é um tanto quanto indefinida quanto às pessoas com as quais o ex-presidente não pode manter contato. Acaba havendo inibição, inclusive, quanto à atuação dos veículos de comunicação. A tônica da Constituição Federal é a liberdade de expressão. Isso tem que ser preservado. A mesma visão é compartilhada pelo cientista político, colunista da Band News FM, Fernando Schiller. Liberdade de expressão não diz respeito a quem detém o poder, diz respeito a um direito dos cidadãos. O direito dos cidadãos terem acesso àquela informação, terem acesso ao contraditório. Além disso, é um problema lógico. Se o ex-presidente pode dar uma entrevista, como ela não seria reproduzida, transmitida, retransmitida em redes sociais?